Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Quem fala aqui é a Mari e hoje eu tô aqui pro último vídeo da série mostrando todos os meus cadernos de desenho. Dessa vez eu vou mostrar os meus desenhos mais recentes. Tem alguns que são mais antigos também, mas os mais recentes são esses. Vou começar aqui com esse caderninho que meu irmão me deu. Esse caderninho veio direto da China. Quando ele viajou pra China, ele comprou pra mim porque ele sabe que eu sou obcecada por cadernos. Ele é muito lindinho, tem essa cordinha aqui e tem essa modinha aqui no final. Então esse caderno aqui é realmente um caderno que é o sketchbook, né? Que é o caderno de rascunho, de desenho, de treino. E eu comecei treinando nele lobos. Eu queria muito aprender a desenhar lobos. Então eu fiz vários desenhos de lobos em diferentes posições. Estudei a parte geométrica da face dos lobos, estudei o esqueleto deles, várias posições diferentes, sombras diferentes, ambientes diferentes. Estudei lobos separados, estudei lobos juntos, brigando, brincando, enfim, mordendo. Todo tipo de lobo eu estudei porque eu realmente queria aprender a desenhar ele sem precisar olhar. Isso aqui eu não sei nem se vocês vão conseguir enxergar, mas eu não terminei esses aqui. Aqui tem mais alguns, tem uns carros aleatórios aqui, porque às vezes eu misturo os temas. Tem mais lobos aqui, que eu não terminei. E aqui, ó, aqui sim tem o estudo de fato que eu fiz sobre o esqueleto do lobo. Então aqui tem todo o esqueleto dele. Eu também coloquei os nomes em inglês, só para eu lembrar e ter uma ideia, né? Aqui também coloquei um pouco dos músculos, só para eu ver como é que era. E eu fiz umas versões simplificadas. Essa aqui é mais angular, né? Tem várias partes geométricas angulares. E essa aqui é mais redondinha, então tem alguns círculos, algumas formas ovais. Mas enfim, os dois jeitos foram que eu escolhi para simplificar na hora de desenhar um lobo. E aí eu comecei a simplificar ainda mais. Eu fazia a base dele e depois, ao invés de fazer ele todo bonitinho e desenhado assim, como eu estava fazendo antes, que eu olhava para a foto e eu desenhava, eu comecei a desenhar da minha cabeça. Então eu fiz todo esse estudo exatamente para ser capaz de desenhar o lobo da minha cabeça mesmo. Infelizmente eu não lembro mais muito sobre isso, porque isso foi há bastante tempo. Nem lembro qual foi a época que eu fiz isso. Deixa eu ver se está escrito aqui. Isso aqui foi em 2014, tá? Então já faz bastante tempo, fazem 6 anos. Não lembro muito mais sobre isso. E aí eu usava esse caderninho também para treinar várias coisas diferentes com lapiseira e com lápis, porque aí eu conseguia levar para todos os lugares. Por exemplo, rostos. Eu pegava um rosto da internet e tentava desenhar aqui. Esse aqui dá pra ver que ficou um pouco torto, esse olho tá menor do que esse. Tem algumas coisas que estão irregulares e não estão certas, mas era tudo treino, né? É sempre bom treinar. Isso aqui é, de novo, treino de sombras e gradiente com grafite. Isso aqui foi uma foto aleatória que eu decidi desenhar porque eu gosto de moto. Mais grafite com os rostos. E aqui outra moto que eu também gostei de desenhar. Aqui eu tava provavelmente criando uma história, né? Escrevendo uma história. E aí eu queria uma imagem para essa história e eu fiz isso aqui. Se eu não me engano foi isso. E aí começa o estudo de movimento das pessoas, olha só. Comecei a fazer esqueleto simplificado. Eu estava realmente estudando, eu procurei na internet vídeos sobre isso e comecei a fazer esses diferentes esqueletos aqui simplificados para testar o movimento. Depois disso, eu passei a estudar o quê? Carros, porque eu gosto muito de design de carros. Eu fiz alguns designs diferentes que não são baseados na realidade e que, enfim, não sei se funcionaria ou não, porque eu não tinha base para isso. Eu comprei um livro sobre design de veículos e por isso que eu comecei a tentar mais a fundo fazer esses designs diferentes. Aqui tem alguns treinos de círculo, porque eu percebi que eu precisava dominar esse movimento de círculo para conseguir fazer esses designs mais facilmente. Também comecei a estudar um pouco de pneu aqui, design de pneu. E mais carro aqui. Aqui tem uma foto aleatória que eu peguei na internet e resolvi tentar recriar aqui. Aqui começou um pouco de estudo de produtos. Design de produtos também era uma área que me interessava bastante. Eu gosto muito desses desenhos que não são técnicos, teoricamente, mas que são representativos da realidade e dos produtos que você quer vender. Eu acho design de produtos um curso muito interessante e eu super faria. Aqui tem vários produtos diferentes, desde carro até arma. Tem capa de celular, tem caneta, isso aqui é um aspirador de pó. Então tudo que vocês podem imaginar eu comecei a pensar um pouco para ver onde é que eu ia chegar.
E aí, de novo, voltamos para os carros. Foi uma época que eu tentei várias coisas diferentes. Aqui mais carros, aqui tem alguns personagens, mais personagens, que tem uma moto. Ah, isso aqui era a minha luminária que eu usava no meu quarto. Mais teste aqui de... Esse aqui eu nem sei se vocês vão conseguir ver, que tá muito claro. Mas são testes de círculo. E aqui são coisas que estão muito, muito fraquinhas, eu acho que vocês não vão ver, mas eu tava fazendo um estudo para animação que eu tava fazendo em 3D. E aí eu queria fazer um estudo de como eu ia montar essa animação. Agora a gente vai passar por uma parte muito interessante, que é a parte de caneta. Quando eu comecei a usar a canetinha para fazer desenho. Eu acho que fica muito, muito legal. Demora um tempo para fazer, mas eu acho que fica super bonito. Então essa foi uma das imagens que eu fiz primeiro. Isso aqui é de 2015. Isso aqui era a janela do meu colégio, então isso também foi em 2015, no terceiro ano. Eu levava esse caderninho comigo pra aula, porque aí quando eu estivesse muito cansada de assistir a aula, ou então quando eu estivesse achando a aula muito chata, eu fazia uns desenhos assim. Não recomendo vocês não assistirem a aula, tá bom, gente? E aí também tem esses desenhos aqui que eu nunca terminei, pra falar a verdade. Aqui tem mais alguns rabiscos sobre movimento, olho, alguns estudos aleatórios. E em 2018 eu voltei com tudo para fazer um estudo novamente de rostos e retratos. Dessa vez eu foquei em fazer o desenho primeiro de observação e depois corrigir o desenho por cima. Então essa parte vermelha aqui é o que foi corrigido, qual era a posição original, e aqui eu falava quais foram os meus erros e o que eu deveria melhorar. E aí isso não durou muito tempo, confesso, durou só 3 páginas, como vocês podem ver. E depois eu passei para outros projetos que eu queria fazer, que é design de produtos, eu queria fazer um gaveteiro, esse tipo de coisa. E acabou que eu nunca terminei isso e nunca fiz. E aqui, ó, todas essas páginas estão em branco, então eu ainda posso usar esse caderno para outras coisas. Então eu imagino que ele vai ser preenchido com o tempo. Então, ó, não usei nem metade dele. Mas enfim, esse foi o primeiro caderno. Agora, esse caderno aqui é muito grande. Eu não lembro quem me deu, mas ele é gigante. Olha só. E ele eu tava usando para fazer design de carros. Olha, eu diminui um pouco a luminosidade para ver se vocês enxergam melhor. Então aqui, esse caderno aqui também é de 2015, eu estava estudando carros e aí eu passei a estudar motos. Então todos esses desenhos aqui são desenhos baseados em motos que já existem e que já estão no mercado, e eu queria muito dar uma estudada nisso para eu ver como o design é feito. Aqui tem mais design de carro, isso aqui é o Ford Fiesta, e isso aqui foi em 2014, na verdade. Tem outros designs de carros aqui, alguns originais, tipo esse aqui, e alguns que já existem, tipo esse aqui. Mais alguns designs de carro, esse aqui existe também, e eu tava começando a estudar direito qual era o que eu estava errando, né? Questão de perspectiva, esse tipo de coisa. E foi só isso, gente. Eu não usei muito mais esse caderno, não. Dá pra ver que ele está basicamente vazio. Então tem muito pra eu aprender e também pra treinar. Só queria mostrar as poucas coisas que tem aqui mesmo. Então vamos continuar agora. Na verdade, antes de passar para isso aqui, eu vou mostrar as folhas soltas, que são as mais recentes, eu acho, os desenhos mais recentes que eu tenho. Esse aqui é de 2018. Nossa, eu achei que era mais recente do que isso, mas pelo visto eu realmente parei de treinar há bastante tempo. Isso aqui é de 2018, quando eu comprei um kitzinho de tinta guache para criança mesmo, e eu queria testar se eu conseguiria fazer algumas pinturas com tinta guache de criança. E eu acho que ficou bem legal, assim, falta um pouco de estrutura, mas as cores ficaram bem vibrantes e no geral a composição ficou bem legal. Aqui também tem outro estudo com tinta guache. Novamente, as cores são muito, muito vibrantes. Eu achei essa página muito bonita. E aí tem algumas raposas. Aqui atrás tem outro estudo com tinta guache. E esse aqui é de um cachorro. A composição eu achei muito bonita, a cor amarela de fundo com cachorro cinza e com as folhas verdes. Achei que ficou bem legal. E aqui tem algumas coisas que não deram muito certo, que eu estava estudando um pouco de coloração nas pessoas, tentando achar a cor de pele perfeita, né? No caso, não deu certo. Isso aqui deu muito errado, a cor de pele não ficou certa, o rosto ficou estranho, enfim, não deu muito certo. Isso foi em 2019, que foi ano passado, né? Isso aqui eu nunca terminei, mas eu estava fazendo o mesmo estudo. E aqui atrás tem um desenhozinho que eu ia pintar, mas acabei nunca pintando. E eu acho que foi isso para essas folhas soltas aqui.
Não tem mais nada. Então eu acho que essas aqui são as mais recentes. Agora vamos para o último caderno, finalmente, dessa série. E esse caderno aqui é o único Moleskine que eu tenho. Eu tenho esse Moleskine há muitos anos. Eu acho que é há pelo menos 8 anos. E tem coisas de várias épocas diferentes. Então eu vou abrir aqui. A primeira coisa que vocês vão ver vai ser um desenho que eu fiz muito tempo atrás, quando eu fui para Ushuaia, aqui na Patagônia. E era a primeira vez que eu estava tentando usar os meus lápis aquarela e eu não sabia que eles eram lápis aquarela, então eu pintei ele normalmente. Anos depois é que eu fui descobrir que era aquarela e passei água por cima e não ficou muito bom. Aqui eu já tinha descoberto que os lápis eram aquarela e comecei a treinar de verdade com lápis aquarela. Essa moto aqui ficou muito, muito legal. Apesar da roda ter ficado um pouco torta, um pouco estranha, as sombras aqui com aquarela ficaram muito, muito legais. Eu tenho muita dificuldade de fazer essas sombras bonitas assim. Isso foi em 2014. Isso aqui também foi em 2014. E isso aqui eu fiz quando eu ganhei os meus lápis aquarela, para eu saber exatamente a cor que fica, né? Quando você passa a água. Agora, continuando aqui, tem alguns trabalhos que eu nunca terminei, tipo essa paisagem aqui que eu desenhei, mas não pintei. Essa moto aqui que eu nunca terminei de pintar também. Tem outro desenhozinho aqui de moto que eu nunca terminei. Aqui tem um desenho que eu tenho até um videozinho mostrando como eu fiz. Eu não lembro mais onde está esse vídeo. Eu acho que eu fiz pro Facebook, então deve estar lá. E demorou um tempo, mas ficou bem legal. Foi com lápis aquarela também, acho que ficou bem bonitinho. E aqui tem só alguns desenhos sobre suculentas e projetos que eu queria fazer, enfim, que eu nunca fiz. Aqui, agora sim, a gente tem os desenhos mais recentes de todos. Todos esses desenhos foram feitos esse ano e durante a quarentena, porque eu peguei de novo as coisas de artes para fazer. Isso aqui eu estava treinando aquarela, tudo isso aqui é feito de aquarela, ó. E eu acho que ficou bem legal, apesar das cores terem ficado um pouco opacas aqui. Eu acho que ficou bem interessante. Isso aqui foi uma técnica que eu tava estudando, ó. Vou mostrar pra vocês essa página aqui. Que eu ainda não terminei de estudar. Essas coisas aqui eu não terminei de fazer, tenho que terminar. Mas é um estudo de mar que eu tava fazendo pra aprender a desenhar água. E eu acho que ficou bem legal. Eu preciso de um pincel melhorzinho do que os que eu tenho pra realmente conseguir fazer isso direito. Um cachorrinho muito fofinho que é o Shiba Inu, e aqui eu tava testando as cores. Desse lado aqui, eu tava testando os diferentes meios artísticos que eu tenho. Então isso aqui, se eu não me engano, foi giz de cera. Ah, tá escrito aqui. Foi giz de cera da Crayola, e eu fiz isso mês passado. E, na verdade, todos esses eu fiz mês passado. Isso aqui foram as minhas canetas da Staedtler, que não são feitas para desenho, mas eu queria testar, então ficou assim. Elas não misturam bem, por isso que elas não são feitas para desenho. Então, não acho que eu vou continuar usando elas para isso. Isso aqui é tinta guache. Tinta guache, que é para criança, né, que foi muito, muito baratinha. Você compra aquele kitzinho que vem 12, eu acho. Super barato, você encontra em qualquer papelaria e fica legalzinho assim. Então, se vocês querem começar a pintar, vocês querem que seu filho, sua filha comece... Eu super recomendo tinta guache, porque é fácil de lavar das coisas, né? E também é fácil de usar. E, por fim, é isso, gente. Não tem muito mais coisa que não... Eu tenho esse caderno há muito tempo, mas eu tenho dó de usar ele. E eu também só uso quando eu estou realmente muito inspirada. Então, por isso que não tem muita coisa aqui. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sintam-se à vontade para comentar aqui embaixo, que eu vou tentar responder todos vocês. E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal, porque vem muito, muito mais coisa interessante por aí. E não se esqueçam também de ativar as notificações para vocês serem avisados quando eu publicar qualquer vídeo. Enfim, beijinhos para vocês, eu vejo vocês no próximo vídeo.